Medidas de dispersão. As medidas de dispersão são utilizadas para indicar o grau de variação dos elementos de um conjunto numérico em relação à sua média. Observem os elementos, os pontos azuis em torno do ponto vermelho, que é o referencial. Se vocês observarem, existe maior dispersão dos pontos no quadro A do que no quadro B. Isso quer dizer o quê? Esse ponto B, esse ponto vermelho, é como se fosse a minha média, né? Eu tenho aqui um conjunto de elementos, né, que estão em volta da minha média. Eu tenho vários elementos no quadro B da mesma maneira, só que há uma maior dispersão, eles estão mais afastados, né, da média. Então, chamamos de dispersão ou variabilidade de um conjunto de dados maior ou menor diversificação dos valores de uma variável em torno de um valor de tendência central tomado como ponto de comparação, né? No caso, geralmente se usa a média aritmética. Em geral, se usa a média aritmética para você fazer aí essa comparação, né, de verificar se há maior ou menor diversificação dos valores em relação à variável. Então, observem o conjunto A. Eu tenho elementos 4, 5, 6, 7 e 8. O conjunto B, 2, 4, 6, 8 e 10. E ambos têm a mesma média. Mas observem os elementos, os valores. Eles estão aqui no conjunto A, eles estão mais próximos da média. Então, existe uma menor dispersão dos valores em relação à média. Já no conjunto B, eles estão mais dispersos, estão mais distantes em relação à média. Então, o conjunto A, ele apresenta menor variação que o conjunto B. Nas medidas de dispersão, nós vamos aprender a trabalhar com a amplitude, a variação, o desvio padrão e o coeficiente de variação. A amplitude, né, total. Uma forma simples de medir a dispersão em um conjunto de observações é através da amplitude total, que a amplitude total é o maior valor menos o menor valor. Verifica-se que a amplitude, como medida de dispersão, é limitada. Essa medida só depende de valores extremos, ou seja, não é afetada pela dispersão dos valores internos. Então, como é que eu calculo a amplitude total? O que eu vou precisar? Eu vou precisar do valor máximo e do valor mínimo observado, que aqui no caso, eu tenho como valor máximo, eu tenho 70, se eu for calcular aqui a amplitude total, tenho 70, e o menor valor eu tenho o 40. Então, a amplitude desses elementos é 30. Então, isso me dá a amplitude total. Já em dados agrupados, né? No caso, sem intervalo de classe, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o menor valor da classe, o maior valor da classe menos o menor valor da classe. Então, se eu quero calcular a amplitude total, né, de dados agrupados sem intervalo de classe, eu vou pegar o maior valor da classe, que no caso é 4, e o menor é 0. Então, aqui eu tenho como amplitude total o 4. Já no intervalo de classe, o que eu vou fazer? Eu vou observar o limite superior e o limite inferior das classes. Então, é a diferença entre o limite superior da classe, que está lá na última classe, menos o limite inferior da primeira classe. Então, nesse caso aqui, eu tenho como amplitude o 174 menos o 150. Então, aqui eu tenho 24, com amplitude total com intervalo de classe. Medidas de dispersão na variância. O que seria a variância? A variância é uma medida de dispersão muito utilizada. Então, como é que você obtém ela? Então, a variância ela é obtida por essa simbologia S ao quadrado, que é igual ao somatório da classe do xi de cada elemento, menos a sua média, isso, a diferença disso ao quadrado, dividido por n-1. Quando é que você deve usar o n-1? Quando a variância se referir a uma variância amostral. E quando ela se referir a uma variância populacional, esse denominador aqui passa a ser n. Então, no lugar de n-1 vai ser n.
É dessa maneira que você procede quando se referir à amostral e à populacional. Então, ó, essas questões de notação, geralmente, eles utilizam o S ao quadrado para a variância de uma amostra. E alguns livros trazem a questão do sigma. O sigma ao quadrado, ele vai representar a variância aí de uma população, mas usando também a mesma relação, que no caso é o somatório de xi menos a sua média elevado ao quadrado dividido por n. O desvio padrão. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, para dados agrupados, eu uso essa relação de que o meu desvio vai ser o somatório de xi ao quadrado dividido por n menos o somatório de xi sobre n elevado a 2. E quem é esse n? N, no caso aqui, vai ser a frequência absoluta, o total da frequência absoluta. E o n, quando ele se tratar de desvio padrão populacional, você usa n. Quando se tratar de amostral, você usa n menos 1. Mas a questão vai te dizer qual é o desvio que ela quer, se ela quer amostral ou populacional. Isso aqui para dados não agrupados. Então, você vai precisar aqui do ponto médio, né? Já em dados agrupados, você vai precisar da frequência, que é o FI, vai precisar do ponto médio, depois você vai fazer a multiplicação da frequência pelo ponto médio ao quadrado, e isso dividido pelo N, que no caso aqui eu estou dizendo que eu quero um desvio padrão populacional. Então, essa é a relação que você usa para calcular o desvio padrão. Então, o que vai diferenciar elas aqui é só a questão das colunas, né? Que lá nos dados não agrupados você vai precisar do ponto médio. Já para dados não agrupados você vai precisar aqui do ponto médio. Para dados agrupados você vai precisar da frequência e do ponto médio. E o denominador aqui vai depender da questão. Se ela quiser populacional n, se ela quiser amostral n-1. O desvio padrão é a medida de dispersão mais usada. Quanto maior é o desvio padrão, maior é a dispersão dos dados em torno da média. Então, observem aqui esses gráficos. Nós temos aqui 4 gráficos e todos têm 7 medidas. Se vocês observarem, todos têm a mesma média. Então, com média igual a 4. E observe, aqui eu tenho como desvio padrão o 0. Aqui eu tenho 0,8. Aqui eu tenho 1,0. Aqui eu tenho 3. Então, o desvio cresce quando a dispersão dos dados aumenta. Então, ele vai crescer de acordo aí com a dispersão dos dados. Cresce de acordo com a dispersão dos dados, que os dados aumentam. E o coeficiente de variação, que é a razão entre o desvio padrão e a média do conjunto de dados. Então, no caso, se for amostral, vai ser essa notação de S. Se for populacional, é o sigma. Mas a razão é a mesma. Você precisa do desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Isso vai te dar aí o coeficiente de variação. E aqui eu coloquei algumas particularidades para você saber se ele é homogêneo ou não. Como é que eu vou saber se ele é homogêneo? Como o coeficiente de variação analisa a dispersão em termos relativos, ele será dado em porcentagem. Então, quanto menor for o valor do coeficiente de variação, mais homogêneos serão os dados, ou seja, menor será a dispersão em torno da média. Então, quando ele for menor ou igual a 15%, ele apresenta baixa dispersão, no caso são dados homogêneos. Quando tiver entre 15% e 30%, média dispersão, e quando for maior que 30%, ele já tem alta dispersão, então ele já vira dados heterogêneos. Então, vale lembrar que o coeficiente, quanto for menor o valor do coeficiente, mais homogêneos serão os dados. Isso quer dizer o quê? Que a dispersão será menor em torno da média. Então, como é que eu faço para me calcular?
Eu tenho aqui estatura e o peso. Suponhamos os seguintes resultados dos dados de alturas e peso de 150 indivíduos. Nós temos aí a média 175, o peso 68, o desvio 5 e 2. Aí, como é a razão, então vamos lá. Vamos calcular aí a razão aí da estatura. Então, calculando aqui da estatura, coeficiente aqui da estatura. Então, eu vou precisar da razão entre o desvio padrão, que é 5, dividido pela média, que é 175. Se eu pegar 5 e dividir por 175, isso vai dar aproximadamente 0,0286. Eu pego esse valor e multiplico por 100. Então, eu vou ter o que? Eu vou ter 2,86%. Isso na estatura. No peso, vou precisar do desvio, que é 2. Vou dividir pela média, que é 68. Se eu pegar 2 e dividir por 68, eu vou obter, arredondando, 0,0294. Eu pego esse valor, multiplico por 100, e aí eu vou obter 2,94%. Então, comparando esses dois resultados aí, qual apresenta menor dispersão? No caso aqui, a estatura, que é 2,86%. Então, dessa maneira, você calcula o coeficiente. No próximo slide, nós vamos trabalhar as aplicações. Como é que eu faço para calcular? A variação, o desvio padrão, o coeficiente. Nesse slide, a gente viu todas as fórmulas, as relações que eu posso usar para calcular a variância, a amplitude, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, essas são as nossas referências. Espero que ajude nas resoluções.